Olá, amados, a paz seja convosco. Meu nome é Angélica Ramos, eu sou especialista financeira e eu ajudo os cristãos a prosperarem na fé, né? Organizando as suas finanças e também controlando as suas dívidas. E eu estou aqui para poder contribuir com conhecimento, com informações. Estamos gravando alguns vídeos para contribuir para vocês, né? Já iniciamos, né, uma das séries. E vamos dar continuidade a partir de agora, né? Passando um pouco para vocês como sair e como controlar as suas dívidas, né? Nós vamos ver no decorrer desses vídeos, né? Temas como controlar a minha dívida, como que eu monto um orçamento, como que eu faço a gestão da minha dívida, como que eu faço uma economia e um consumo consciente, né? Não só para mim, mas para toda a minha família, e como que eu faço também um investimento, mesmo tendo poucos recursos. Então, tudo isso a gente vai passar, contribuir aqui para vocês, né? São alguns dos tópicos. E para isso, né, a gente pede que vocês possam, né, sempre comentar, curtir, compartilhar, colocar suas dúvidas também para que nós possamos continuar agregando conhecimento para vocês. Tá? Então, aqui nós vamos ver hoje, dando continuidade, né, de como controlar suas dívidas, vamos ver mais 3 tópicos. Nós já vimos 3 tópicos passados e agora nós vamos ver mais 3. Nesses 3 de hoje, o primeiro, nós vamos falar sobre defina o que você vai pagar primeiro. Então, só recapitulando, né, que quando você monta ali a sua estrutura, você tem o quanto você ganha mensalmente, né? Se você é um assalariado, lá um CLT, você tem um pagamento mensal. Você seleciona ali também todas as suas entradas, né? Se você tem alguma renda extra, se você tem um aluguel, enfim, tudo que você ganha a mais. Aí você selecionou ali também quais são os seus gastos, as suas despesas fixas, né? Que é um IPT, um IPVA, um aluguel, né? Um condomínio. As suas despesas variáveis, conta de água, luz, telefone, gás, né? E também montamos mais uma relação aqui do que você deve, né? Quais são as suas dívidas, tá? Então aqui é só uma recapitulação para vocês. Só que agora, antes da gente iniciar e entrar nesses 3 tópicos, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, um versículo, que é como eu mencionei para vocês, é importante você sempre colocar Deus em primeiro lugar. Se você coloca Ele na frente do que você vai fazer, tudo flui da melhor maneira, né? Ele vai dando direcionamento, vai dando sabedoria, vai dando discernimento para você poder fazer as coisas da forma mais indicada. Deixa eu abrir aqui nossa Bíblia. Você pode, se quiser acompanhar, está em 2 Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz seja multiplicada, né? Tudo para Deus, ele nos dá em abundância, né? Porque nós somos filhos do rei, né? E tudo que é dele é nosso. Tudo que tem aqui é dele, né? Então, nós somos herdeiros e ele quer sempre o melhor pra gente, né? Por isso que ele nos dá a sabedoria, nos dá a inteligência para que a gente possa usar a nossa cabeça para sempre fazer as coisas fluírem da melhor forma, né? E para que nós possamos crescer. Então, agora nós vamos entrar nas próximas 3 etapas, né? De como você sair então das suas dívidas. Vamos definir o que vamos pagar primeiro. Lembrando que dentro do seu orçamento, você precisa honrar com seus pagamentos das despesas fixas e das despesas variáveis, ok? E dentro dele, nós vamos montar, então, a estrutura do que nós vamos pagar da dívida. E eu vou selecionar o que eu vou pagar primeiro. Como que eu vou escolher o que eu vou pagar primeiro?
é importantíssimo você avaliar sempre aquilo que tem um juros mais alto. E geralmente, né, daí é lógico, né, a gente faz uma análise de cada caso, né, e de cada dívida que cada pessoa tem. Mas geralmente o que entra aqui, que pesa muito, ou é cartão de crédito ou é cheque especial, né? E por ter um juro mais elevado, precisamos priorizá-los, né? Então aqui é importante você verificar, se você não se recorda quanto que tá lá no seu cartão, quanto que cobra de juro, quanto que cobra do seu cheque especial, de um empréstimo que você tenha, vá lá na instituição, colha todas as informações, porque você precisa ter base, fundamento concreto para você tomar uma decisão, né? Não tem como você, tipo, né, unido unité, não existe, né? Aqui nós estamos agindo de uma forma séria para que a gente possa ter um controle financeiro e conseguir sair dessa dívida e ter um planejamento a partir daí, né? Um planejamento que eu digo é de depois que você estruturar, né, quitar todas as suas dívidas, você dar continuidade nesse planejamento, onde você vai ter o controle daquilo que você ganha, com o que você paga e o que você investe para você, tá certo? Então, recapitulando aqui o tópico 1, vamos focar naquilo que é juro mais alto, certo? Ele fez o levantamento, então a gente consegue administrar, montar uma estrutura aqui onde você consiga honrar com esse pagamento dentro do seu orçamento. Porque também não adianta fazer uma renegociação, né, para você pagar e você não conseguir honrar. Aí fica um looping ali, né, uma bola de neve. O segundo tópico vai ser negociar. Então, você vai negociar com os seus credores, mas você não vai negociar e já fechar logo de cara, né? Você vai fazer isso que eu falei. Se é um banco, você vai lá no banco, vai colher todas as informações daquilo que você deve, quanto que é a minha dívida total, quanto é que eu pago por mês, quanto que eu pago de juros. Você fazendo esse levantamento de tudo o que você deve, vai ficar muito mais fácil. E isso você vai anotar tudo. Você vai anotar tanto do banco, quanto da loja, quanto da faculdade, enfim. Aonde você tiver essa dívida, você vai fazer esse levantamento para você poder depois negociar essa dívida, né? Em alguns casos, você pode consolidar essa dívida, né? Tudo em uma única só. Por exemplo, se é no banco, né? Eu tenho cheque especial, eu tenho empréstimo, eu tenho cartão, tô devendo tudo isso. E eu posso pedir um empréstimo e consolidar todas essas dívidas, aumentar o meu prazo do que eu vou pagar, reduzir a minha parcela, aonde vai caber dentro do meu orçamento. Posso fazer isso? Posso. Mas o que é importante avaliar nessa proposta? Os juros que vai ser cobrado. Então, se você já tem um empréstimo e está cobrando o juro X, e aí se você vai fazer uma consolidação e esses juros vai aumentar, então não vale a pena, né? Porque daí isso vai acabar atrapalhando você a negociar outra dívida que você tenha, né? Então, por isso que é importante fazer o levantamento de tudo, que daí é avaliado cada caso a caso mesmo, né? Para ver o que vai valer a pena. E também tem a opção de você fazer um rescatolamento da dívida, ou seja, eu já tenho uma dívida do empréstimo e eu não estou conseguindo honrar com aquele pagamento. Aí o que eu posso fazer? Eu vou renegociar aquilo lá, desde que aquilo seja benéfico para mim em relação às taxas de juros. Hoje, por exemplo, né, a taxa de juros, que é a Selic, ela tá subindo. Ela estava caindo e voltou a subir. Então, hoje, se você vai fazer uma renegociação de dívida,
não vai ser benéfico, porque essa taxa de juros ela vai estar maior. Então é interessante aguardar a taxa Selic cair para você fazer uma negociação e pegar uma taxa menor, né? Se você paga uma taxa menor, vai ser melhor para você, tanto no que você está pagando de juros, quanto também na prestação que você vai pagar. Vai ficar muito mais viável. E é importante negociar sempre direto com o credor, né? Não colocar alguém no meio, exceto, né, se for algo de impostos, por exemplo, né? Ou algo relacionado com a Receita Federal. Aí, nesse caso, é interessante que você contrate aí um contador ou até mesmo um advogado para que eles possam te orientar na melhor forma, porque daí, nesses casos, essas são as prioridades, tá? Mas se não tem nenhuma dívida, né, com Receita, em relação a imposto, se for mesmo mais pessoal, aí você vai entrar em contato com cada um deles, com cada um dos credores, para poder ouvir a proposta que eles têm, né, para você, e você vai acatar aquilo, né, de tanto do que você deve, quanto o que eles querem propor para você, e depois você que vai montar a sua proposta para você levar para cada um deles. Lembrando que nem sempre, dependendo da situação da pessoa, ela vai conseguir fazer uma negociação com tudo, né? Então, infelizmente, não é que você não vai pagar, você vai pagar. Só que neste momento, muitas das vezes, né, dependendo da situação, como eu falei, de cada um, você vai ter que priorizar. Então, hoje, dentro do meu orçamento, eu só consigo pagar o meu cartão e o cheque especial, né? O que eu tenho, por exemplo, num crediário, eu não vou conseguir. Se eu tenho um curso que eu pago, eu não vou conseguir. Então, esses outros você deixa e prioriza esses, e conforme vai reduzindo aqui a sua parcela, você consegue também depois entrar em contato. Até lá também pode ser que você consiga uma condição melhor com aqueles outros credores, né? Então, por isso que é importante sempre fazer este levantamento, tá? Para poder facilitar justamente na hora da escolha. Deixa eu me ver agora. Também temos aqui do terceiro tópico, né? Venda e busque novas fontes de renda. Venda. Eu vou vender aquilo que eu não utilizo mais. Às vezes você tem um eletrodoméstico que você não está utilizando e está em bom estado. Roupa, sapato que está lá no seu armário. Você pode selecionar tudo e fazer aí um brechó. Você pode entrar nesses grupos de desapego. Tudo é uma renda extra, e todo um real que entrar é lucro para você, tá? Porque juntando pouquinho em pouquinho aqui, acaba sendo aí uma ajuda de uma prestação, por exemplo, de um condomínio que você vai pagar, né? Não só vender, né, um eletrônico que você tem, ou a roupa, um calçado, mas muitas das vezes você tem brinquedos que estão em bom estado, roupas de criança. Tudo isso é você fazer um levantamento para que possa agregar mais valor e renda para vocês. Uma outra forma, né, além de você vender aquilo que você não utiliza mais e que está em bom estado, é você então conquistar uma nova fonte de renda, né? Então aqui você pode, além de você, né, vender, que acaba atraindo, né, um recurso para o seu bolso, mas aquilo que a pessoa tem mais facilidade para fazer, por exemplo, um artesanato, né? É uma forma de você também ter uma renda extra, fazer doces, salgados, vender bijuteria, tudo isso vai agregar,
né? Então você vai arregaçar as mangas aí, vai ter um período de esforço, né? Porque se você trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, chega em casa, tem os seus afazeres em casa, vai ter que ter também um tempo para poder fazer essa renda extra. Ou é depois do expediente, ou é no final de semana, mas precisa, né? Porque eu falo que muitas das vezes a gente abre mão de muita coisa hoje, do que você quer, do que você gostaria de conquistar, para poder lá na frente você ter algo maior, algo melhor, né? E neste momento em que você precisa fazer um controle de tudo, né? Tanto do que você do que você tem que pagar, como você tem que fazer esse encaixe aí das suas despesas, você vai ter que fazer isso, né? Então vamos recapitular aqui. Eu tô definindo o que eu vou pagar primeiro. Isso é fundamental porque você pagando aquilo que tem um juros mais elevado, você vai acabar se livrando disso daí o mais rápido possível. Então até é interessante também, né, para você que é registrado, né, CLT, se você tem 13º, se você tem PLR, se você tem comissão, tudo isso é uma renda extra que entra. E isso daí também dá para ir abatendo as suas dívidas. É uma alternativa também. Porém, tudo é negociado, né? Você vai lá com o seu credor, vai ver o quanto tá. Se você tem um valor X que dá para abater, até que ponto vai valer a pena você abater aquele lá. Dependendo, se não for benéfico pela taxa de juros, você pode ir lá e quitar a dívida de um outro credor, né? Então são análises que vai fazendo com o dia a dia mesmo, né? Ah, mas aí eu não tenho tanta experiência para poder fazer essa análise. Você pode pedir um apoio, né? Nos vídeos que você vem assistindo aqui, isso também está te agregando conhecimento, vai acabar fazendo com que você mesma tenha segurança, tenha autocontrole para você negociar isso com cada um, né? E como é no segundo tópico aqui, que é você negociar. Justamente você vai negociar com mais segurança, com mais firmeza, justamente porque você vai estar embasado em conhecimento. Porque a partir do momento que você não tem conhecimento, se chega lá um credor e fala para você, é essa situação e acabou, você acaba acatando aquilo sem questionar. Esse é o problema do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem umas questões que ele deixa muitas das vezes as coisas sempre para a última hora, e ele também acaba falando amém para muita coisa, sem questionar. Então, por isso que é importante você ler bastante, né? Aqui você vai ter fontes onde você pode buscar mais conhecimento para leitura, e como você pode também conhecer através dos vídeos que você está assistindo, onde a gente está compartilhando essas informações justamente para que você comece a caminhar sozinho, né, nessa empreitada. E também você fazendo com que entre mais recurso para dentro de casa, né, que aumente aí a sua renda. Aí você vai ver aquilo que você tem mais habilidade para poder trazer recursos, seja vendendo alguma coisa da sua casa, ou então fazendo algum tipo de artesanato, doce, salgado, enfim, né? O que você vai fazer e como você vai fazer é você quem vai definir ali na sua casa, né? Porque às vezes todo mundo pode ajudar, todo mundo pode compartilhar vendendo alguma coisa e é um dinheiro que entra. Tem até pessoas que se cadastram, né, nesses sites de pet, né? A pessoa vai viajar e aí ela vai e fica com o animal da pessoa. É uma graninha extra também que entra, né? Porque muitas das vezes a pessoa não vai deixar em hotelzinho, né? Às vezes tem receio de deixar junto com os outros animais, prefere algo mais restrito. Então, tudo isso são questões, habilidades que você vai descobrindo e você vai ver aquilo onde você se encaixa melhor para você poder
fazer com que entre mais recurso. Precisa, tá? Não é só simplesmente você ir lá e controlar as suas dívidas, controlar as suas despesas, mas precisa fazer com que entre uma renda extra também, né? Que assim você vai conseguir tirar o mais rápido isso da frente. Mas é como eu já falei no vídeo anterior, isso não é uma fórmula que vai ser para todo mundo. Ah, eu vou conseguir liquidar as minhas dívidas em 6 meses, em 1 ano. Não dá para saber, porque cada caso é um caso, né? Cada situação é uma. Então, vai ter que ser feita uma análise de cada pessoa e de cada despesa que a pessoa tem. Um outro ponto importante também avaliar é que muitas das vezes as pessoas pensam que a dívida que ela tem é o que ela tem para pagar, né? Por exemplo, ela tem um financiamento de carro ou do imóvel, ela coloca aquilo ali como uma dívida. Então, vamos supor, de acordo com a economia, né? As pessoas ficam com receio de ser desligada. Nossa, o que vai acontecer com toda essa dívida para eu pagar? Isso não é uma dívida, né? Isso é uma despesa que você tem, que você precisa honrar com esses pagamentos, seja ele de física, né, fixa ou variável. A dívida em si é aquilo que você não pagou e com isso, né, com os juros que teve ali, acabou até muitas das vezes virando uma bola de neve que saiu do seu controle. Aí isso sim é uma dívida, tá? Então, por isso que é importante você aprender a controlar as suas e dominar as suas finanças para que você não entre em mais dívidas. E aquilo que eu também comentei, né? É importante você também trabalhar o seu psicológico, porque é importante você ver qual é a causa disso, né? Por que eu cheguei nessa situação? O que me fez levar a ficar nessa situação, deixar esse rombo tão grande? Porque a partir do momento que você para e reflete sobre o que fez você levar, você vai começar a pensar antes de gastar, né? Antes de gastar. Você vai avaliar se aquilo é uma necessidade ou se é apenas um prazer, né? E o prazer, o lazer, isso daí você pode ir fracionando, né? Para você, por exemplo, sair para comer fora, você não precisa sair todo final de semana do mês, né? Sai uma vez por mês. Isso vai ser para sempre? Não, não vai ser para sempre. Só que você, aquilo que eu falei, vai ter que abrir mão de alguns casos, de algumas coisas, até você alcançar aquilo que você quer, tá certo? Então, pessoal, continue assistindo os nossos vídeos, continue compartilhando, comentando, coloque suas dúvidas. É importante você colocar para que a gente consiga te ajudar, consiga agregar na sua vida, né, valores aqui em relação às finanças, né? A gente, né, tem aqui algumas experiências, alguns relatos de pessoas em que eles passaram por situações como essa, né, e conseguiram alcançar o seu controle, né? Eu até cheguei em um dos vídeos a comentar sobre o meu sogro, né? Ele não tinha dívida, mas o que chamou a atenção foi a forma como ele se predispôs, né, a poupar, a guardar dinheiro, né? Se nós todos tivéssemos essa disciplina, nós não chegaríamos a ficar numa situação de dívida, né? De situação desconfortável, porque chega momentos que você acha que não vai ter solução. E tem solução, né? A questão aqui é o período. Então, ele veio de uma família muito simples, né? Muito batalhadora, era só ele que tinha renda, né? Ele que era o provedor da casa, com 3 filhos. Então, quando todo o dinheiro que
que sobrava ali, ele guardava, tudo ele guardava. Muitas das vezes ele preferia guardar do que comprar algo melhor, né? Por exemplo, um feijão, né? Você tem ali N tipos de marcas. Muitas das vezes ele comprava uma marca inferior, não é que aquela marca era ruim, mas era uma marca inferior, e a diferença do que sobrava ali, ele já investia aquele dinheiro. Então hoje, o que ele tem de patrimônio, ele não precisa mais trabalhar, mas ele mesmo assim o faz. É lógico, né? A gente até fala, hoje com a expectativa de vida aumentando, essas pessoas, né, mais idosas, elas precisam ter algo ativo para que elas se mantenham bem, né? Porque se a pessoa para, né, muitas das vezes aí que ela adoece, ela envelhece, né? A partir do momento que você está na ativa, não. Então, por isso que é importante a gente fazer esse controle das nossas finanças para sempre a gente poupar. Porque a partir do momento que você tem um investimento guardado, para qualquer eventualidade que acontecer, qualquer imprevisto que acontecer, você não vai ficar de mãos atadas, né? Você tem algo ali onde você tem um socorro imediato. E dá sim, tá? Para você investir mesmo estando em dívidas. Nós vamos também abordar isso nos próximos vídeos, né? Faz parte também dessas etapas que nós estamos compartilhando com vocês. Então, continue nos acompanhando. Bom, então, pessoal, é interessante que vocês sempre continuem nos seguindo, acompanhando os nossos vídeos, porque nessas etapas que nós estamos construindo aqui para vocês, vai agregar muito conhecimento, valor e informação para vocês. O nosso objetivo é deixar que vocês, né, cristãos, tenham essa segurança financeira para que você não fique... muitas das vezes a gente sabe que tem pessoas que se sentem envergonhadas, até mesmo perante Deus, né, de chegar numa situação dessa. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Nós somos humanos, somos falhos e muitas das vezes agimos por impulso, até mesmo por compulsão. Tem muitas pessoas que são compulsivas e elas precisam de disciplina, porque se você analisar friamente, isso acaba sendo comparado aí a um vício, né? Não deixa de ser um vício. A pessoa tem a necessidade de gastar, mesmo ela não tendo. Ela não pensa em como ela vai pagar aquilo, ela só vai gastando, né? Até é interessante que tem pessoas, né, que pensam que não vai pagar, né? Não acredito que tenha, né, aqui no nosso meio, pessoas com esse pensamento, que eu acho que se vocês estão procurando ajuda é justamente para poder se organizar e não deixar de pagar, né? Mas tem pessoas que pensam, depois de 5 anos caduca, eu não tenho que pagar. E não existe isso, né? Porque a dívida, ela sempre vai existir. O que acaba caducando nesses 5 anos é o seu nome lá negativado no Serasa, no SPC, que daí acaba sendo liberado para você poder comprar, ter um crediário novamente. Mas se a pessoa já está numa situação assim, talvez, né, nem seja interessante o nome dela estar liberado aí para ela pegar crédito novamente, né? Que é aquilo que eu falei, primeiro a gente tem que trabalhar a nossa cabeça. E com isso, a gente tendo essa disciplina, nós vamos conseguir mais para frente poder ter um crediário novamente, enfim. É importante vocês sempre pensar dessa forma, né? De que o nome de vocês, não é que o nome está negativado, né? Você só está bloqueada para ter novos créditos. E aí acaba sendo uma proteção para você, né? Até você conseguir honrar e colocar aí cada caixinha no seu lugar, tá bom? Bom, pessoal, Deus continue abençoando abundantemente no nosso canal.
assistindo, recebendo informação, e eu fico muito feliz de estar contribuindo de alguma forma, né, para o crescimento de vocês. Deus abençoe.